Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do suposto asilo de Bolsonaro na Argentina, que é um nada de nada. Cara, é impressionante como é que tudo que foi divulgado ontem, mais uma vez, não teve nenhum propósito de nada, não tem nenhum crime ali, não tem nada demais, né? Serviu exatamente o vazamento para tentar tirar a atenção do caso da... Duas coisas. Primeira coisa, do PL 2628, que era o PL da censura, que foi aprovado ontem, eles tiveram sucesso, arrumaram essa cortina de fumaça, todo mundo falando da fala do Malafaia, da fala do Eduardo Bolsonaro, que Bolsonaro falou isso, que Eduardo Bolsonaro falou aquilo, que o Malafaia falou aquilo outro, e no final das contas ninguém prestou atenção no Congresso, onde aprovaram o PL da censura ontem, né? E também do próprio STF, tirar a atenção do STF aqui, ó. Áudios fazem o foco voltar a Bolsonaro, antes concentrado em Moraes, Dino e Magnitsky, diz Andreasa, aqui no Estadão. Ou seja, está mais do que claro que foi mais uma vez uma cortina de fumaça. Você lembra que alguns meses atrás, algumas semanas atrás, quando teve também a questão das tarifas e coisa e tal, que tá todo mundo apertando o Alexandre de Moraes, ele vazou umas gravações do telefone do Bolsonaro, e que o Bolsonaro falava com não sei quem, que o Bolsonaro falava com não sei quem. Mais uma vez, não tinha absolutamente nada de criminoso ali, não tinha nada de errado, nenhuma indicação de nada, mas ele soltou essas coisas justamente para quê? Cortina de fumaça, evidentemente, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Desculpa, Só Aceitamos Visa e Mastercard, Pituruco da Neném e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o advogado de Bolsonaro explicou a situação do tal do pedido de asilo. Foi uma sugestão de alguém que o ex-presidente descartou. E pronto. E é isso que eu falo para vocês. Esse que é o grande problema. Eles estão tratando isso como uma tentativa de fuga, sendo que não tem tentativa de nada se você não começa a tentar, porra. Ah, mas teve a cogitação, ele pensou, isso é cogitação, isso não é tentativa, isso não é ação. Repara que é a mesma lógica que eles usam com o tal do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? Porque o Alexandre de Moraes disse que o Bolsonaro... Ah, não, mas teve um assunto lá, teve um documento que eles chegaram a discutir sobre golpe. Caramba, o mais impressionante dessa história, né, é você ver como é que isso prova, na verdade, a inocência do Bolsonaro, né? Porque você tem certeza que se tivesse qualquer coisa mais substancial do que isso, eles teriam usado essa outra coisa mais substancial para acusar Bolsonaro de golpe. É que eles não tinham nada. Por isso que eles foram obrigados a partir para esse absurdo que, não, mas tinha um documento lá em algum lugar que alguém mandou pro celular de não sei quem e que discutiram o assunto, então pronto, é golpe. O que é errado, não é tentativa. Tentativa de golpe tem que ter execução, tem que começar a tentativa, né? A mesma coisa a fuga para a Argentina. Ah, mas tinha um documento, alguém mandou a sugestão para ele. Parece que Fernanda Bolsonaro, parece que é o nome da nora dele, casada com Flávio Bolsonaro. Então não sei se foi ela, se foi outra pessoa que mandou, mas não interessa. Ele pode descartar essa coisa, ele não quis fazer isso, recebeu. E aqui, ó. Muita gente mandava muita coisa para ele, todo tipo de sugestão. Alguém mandou para ele o pedido de asilo em fevereiro de 2024, ele poderia ter ido. Naquele momento ele não estava em prisão domiciliar, não estava com nada, no entanto não foi, e não teve problema nenhum. Outra coisa que o pessoal da PF fala aqui, ó, não, porque o relatório da PF detalha os metadados do arquivo de 33 páginas e atuam a última edição, o usuário identificado como Fernanda Bolsonaro, se trata de Fernando Augusto Bolsonaro, nora do ex-presidente, não sei o que lá. Aí eles falam aqui, ó, que, além disso, policiais lembraram que 2 meses antes da edição do documento, Jair Bolsonaro informou o ministro Alexandre de Moraes que viajaria para a Argentina entre 7 e 11 de dezembro de 2023, né? E que foi justamente para a posse do Milei. E o Bolsonaro foi proibido. O Alexandre de Moraes não deixou ele ir. Agora me explica, que tipo de fuga é essa? Que o cara que quer fugir liga para o juiz e fala, olha só, tô querendo fugir aqui nessa data aqui, ó, eu posso fugir? E o cara fala não e pronto. Caramba, que loucura é isso, que lógica tem isso? Não tem lógica absolutamente nenhuma no final das contas, né? O que está claro é isso, alguém mandou o documento para ele, ele descartou isso daí, né? Foi o que falou aqui, a defesa de Bolsonaro disse que asilo na Argentina foi descartado. Mas aí que tá, repara como é que é a mesma lógica do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? Tinha um documento que mandaram, na verdade mandaram nem pro Bolsonaro, mandaram pro Mauro Cid um documento com uma minuta, com não sei o que lá, que supostamente seria discutido, mas aí, fez alguma coisa? Ele partiu para execução? Não, não partiu para execução nenhuma, né? Aqui, ó. Possibilidade de refúgio foi prontamente rejeitada pelo ex-presidente. A própria Casa Rosada, o governo da Argentina, ressaltou que não recebeu o pedido de asilo de Bolsonaro em momento nenhum. Ou seja, isso aqui mostra, mais uma vez, a perseguição absurda contra o Bolsonaro. Eu imagino que isso daqui
não vai dar em nada, porque isso aqui foi só mesmo uma cortina de fumaça. Fizeram isso para tentar tirar o foco dos ministros do STF, porque está ficando estranho para eles, está pegando para eles isso daqui, e ao mesmo tempo tentar jogar mais lama em Bolsonaro. Mas, cara, é o tipo da coisa absurda, né? Mais um processo que mostra, mais uma vez, que o Alexandre de Moraes está perseguindo de forma louca, né? De forma totalmente insana, né? Aqui, ó. Pedido de asilo a Milei na Argentina, repercussão do indiciamento de Bolsonaro na imprensa internacional. Aí tentam fazer, não sei o que lá. Aqui, ó, Jair Bolsonaro planejou pedir asilo ao governo de Milei. Como planejou? Ele recebeu um documento dizendo que de asilo, sendo que, se ele quisesse, ele teria ido para a Argentina, ele podia fazer tudo. Ele é amigo do Milei, pô, ele conhece o Milei. A coisa mais fácil do mundo seria ele chegar lá na Argentina e contratar um advogado, alguém indicado pelo governo ali, e fazer o pedido de asilo. Não tem nenhuma necessidade de coisa diferente. Além disso, tem um outro aspecto muito importante nessa história, é que estão tratando pedido de asilo como se fosse tentativa de fuga. E não é. Pedido de asilo é um mecanismo válido no direito internacional para casos de perseguição política. É usado à torta e à direito. Não é a mesma coisa que fuga. É uma coisa muito diferente isso daqui. E ele tinha o direito de fazer isso, né? De novo, ele não fugiu, ele poderia ter fugido. Caramba, a própria polícia fala, o Bolsonaro pediu para ir para a Argentina na posse do Milei em dezembro de 2023, o Alexandre de Moraes negou. E aí? Como é que o cara queria fugir e avisa o juiz, olha só, vou para a Argentina agora. Caramba, olha a lógica desse pessoal, né? Mais uma vez, a minha crença é que tudo isso daqui, aliás, todas as mensagens também, eu vou fazer um outro vídeo sobre as mensagens lá do Malafaia, até porque tem a questão do Gilmar Mendes, que bem interessante isso daí realmente, mas eu vou fazer em outro vídeo isso, né? Vocês lembram disso aqui, ó? CPI contra Moraes e viagem a Israel, os diálogos que a PF encontrou no celular de Bolsonaro, né? Então, lembra que isso foi quando? Foi dia 28 de julho. Aqui, ó, não é esse agora não, era esse aqui foi o celular que apreenderam com o Bolsonaro lá em maio de 2023. Aí o que acontecia nessa época, né? Lembra que 28 de julho quer dizer que 2 dias depois foi decretada a Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Nesse momento tinha sido decretada a perda de visto dos ministros do STF. E aí os ministros queriam mudar o assunto, trocar de assunto, falar de outra coisa, não sei o que lá. Já tinha saído o tarifaço do Trump contra o governo Lula e também a perda de visto dos ministros do STF por conta da perseguição ao Bolsonaro. Aí o pessoal desesperado para falar de outra coisa, não tem que falar de outra coisa. Por quê? É aquilo que eu falo para vocês, a preocupação deles aqui nem tanto é com a oposição ou com os brasileiros, é com as pessoas que estão debaixo deles. Eles começam a perder apoio, as pessoas começam a se distanciar, começam a não querer mais conversar com ele, coisa e tal. E aí, isso é preocupante para o pessoal do STF. Então, naquele momento, 28 de 7 de 2025, eles fizeram esse negócio, soltaram essas mensagens que não tinha nada, lembra? Era ele falando com o presidente de Israel, o Netanyahu, falando que ele queria organizar uma viagem com tudo pago para ele em Israel e não sei o que lá, e ele supostamente orientando o voto do Hélio Lopes, né? Então, ou seja, essa foi a situação aqui, esse foi o ponto nessa história aqui. Usaram isso para cortina de fumaça, para pararem de falar do STF. Estão fazendo de novo a mesma coisa, usando esses áudios agora para tirar o... Porque de crime não tem nada nessa coisa. É realmente impressionante os truques velhos que eles estão usando, o desespero desse pessoal. Eles estão vendo que estão ficando sem opções, né? Estão começando a ficar sem opções mais para fazer alguma coisa. É muito triste isso, porque acaba desacreditando o trabalho do STF, acaba desacreditando a instituição do Supremo Tribunal Federal, com esse bando de ações midiáticas sem nenhum efeito prático no final das contas.